Olá, estamos já com conversa literária no ar para que você possa acompanhar nosso projeto durante esse isolamento social. E estamos aí com mais um programa, com novidades, trazendo aí uma parceira nossa, uma amiga, que tem contribuído tanto com a literatura no nosso Ceará e no Brasil. Nós vamos agora conhecer um pouco mais a nossa convidada de hoje. Olá, boa noite. Tudo bem, Rosani? Oi, oi, Reginaldo, tudo bem? Um Graças a Deus. prazer estar aqui com vocês, com você nesse projeto. Ótimo. Já Agradeço já, né? parabenizando, já parabenizando aí pela iniciativa. Tá ótimo. Já agradeço também que você aceitou esse desafio nosso, né, que a gente está trazendo nessa programação. Está sendo muito gostoso, né, esse momento que a gente está compartilhando. Está servindo para mim, para você, para aqueles que estão acompanhando, você está acompanhando em casa, né? Está sendo bem bacana, né? As outras participações, o pessoal tem feito os seus comentários, suas perguntas, né? Então, para iniciarmos nossa noite, nossa conversa literária, nós gostaríamos de saber, né, quem é nossa convidada de hoje. Já passo a palavra para você, para que você possa falar um pouco, né, de quem é a nossa convidada de hoje. Pois é, eu sou Rosane Guerra, jornalista, mas primeiramente eu me formei em letras pela Universidade Federal do Ceará. Tive a oportunidade de estudar, não é, com os grandes mestres da nossa literatura, que na época eram apenas meus professores e que hoje são considerados aí grandes mestres da literatura, não é? Tive aí o privilégio de estudar com Arthur Eduardo Benevides, com Sânzio de Azevedo, Linhares Filho, Pedro Paulo Montenegro, professor Lemos Monteiro, e tantos outros, né, que realmente me deram muita base, né, dentro da literatura. E então eu primeiro fiz letras na UFC, mas eu sempre tive o sonho de ser jornalista desde criança. E na época era difícil, né? Quase não tinha vaga para jornalismo, só tinha o UFC. E aí eu na época passei para letras. E acabei ficando, porque eu também sempre gostei de escrever, de ler, né? E já escrevia poesias desde a infância, desde a adolescência. E acabei ficando no curso e gostando. E acabei concluindo o curso de letras. Então, depois, a vida, né? Aconteceram várias coisas, me casei, tive minhas 4 filhas. E aí acabei tendo que cumprir essa missão, né, de ser mãe, e apareceram outras oportunidades profissionais em outras áreas, né, eu tive a oportunidade de ser secretária de Desenvolvimento Social do município de Calcaia, e trabalhei em outras áreas também, a área administrativa, a área de turismo, também fui subsecretária de turismo do município de Calcaia, e aí as coisas foram acontecendo e eu sempre deixando o jornalismo de lado, né, sempre ali aquele sonho esquecido na gaveta, né, e aí até que, de vez em quando, o sonho vinha, né, aquela vontade, e eu me perguntava, meu Deus, por que que eu não tentei, né, foi tanta coisa, o tempo ia passando, e eu acabei esquecendo aquela vontade, aquele sonho, até que 15 anos depois, com as minhas filhas já adolescentes, eu tive a oportunidade de fazer, né? Quando tudo começou realmente
a, a trilhar, né, esse caminho mais focado no jornalismo. Logo que eu Aí no áudio. Tem que gravar isso aí. Tá bom? A gente vai trazer novamente aqui. Eu fazia parte do Interprograma, né, como repórter do Interprograma, e depois participei de outros programas da TV Unifor. E foi a partir daí que eu tive essa minha base no jornalismo, né? E depois, quando eu me formei, eu fui convidada já para integrar o quadro da TV Assembleia, e para minha alegria, né, eu passei a comandar o Cabeceira, que é um programa que reúne o que eu aprendi na literatura, no curso de letras e no curso de jornalismo. Muito bem, que bela demonstração, né, de conquistas, né, ao mesmo tempo desafios durante a participação que você tem colocado, né, como mãe, como mulher, né, que não é fácil, né, a gente sabe que você trilhar uma atividade profissional e ao mesmo tempo ter que cuidar da família é muito complicado, né, tem que ter sempre um joguinho de cintura, como diz aí a linguagem popular, mas assim, parabenizo, né, seu depoimento é muito louvável para a gente, até inspirador, né? Inclusive, eu também tenho guardado, né, lá na UES, nos anais da UES, 2 anos e meio de letras, né? Eu iniciei também a universidade através do curso de letras, dei uma pausa para fazer história e pretendo voltar, né, e concluir o meu curso de letras, que também eu amo muito. E um Sempre detalhe bom. importante, um detalhe importante que você pôs também, né, que você fez a união entre a literatura e o jornalismo, né? Então, isso, com Pois certeza, é, né? Pois na não. época, eu só tinha olhos para o jornalismo, e fiz o curso de letras, mas sempre com aquela vontade de fazer o jornalismo. Eu tentava fazer a transferência do curso, mas nunca conseguia. É porque tudo tem um momento certo Com na certeza. nossa vida, né? E durante o curso de letras, depois que eu me formei e fui trabalhar em outras áreas, eu passei 12 anos na TV Ceará, e lá eu também apresentei um quadro chamado Perfil do Artista, né? Que eram entrevistas com escritores também, mas artistas em geral, não é? Cantores, humoristas, artistas plásticos, né? Eu tive a oportunidade de apresentar esse programa na TV Ceará, né? E também trabalhei em outras áreas, como pré-produção, né? Locução, também fiz locução, e trabalhei também no arquivo de imagens da TV. Então, foi uma coisa, assim, bem interessante, porque eu já fazia letras, mas trabalhava na TV Ceará, e depois que eu fui para a TV Assembleia apresentar um programa de literatura, né, que era o que eu tinha estudado na Universidade Federal do Ceará. Então, assim, é porque tudo tem uma razão de ser, né? Eu não entendi, às vezes, porque eu tentava muito fazer o jornalismo e não conseguia, mas só porque não estava na hora ainda, né? Eu estava sendo preparada durante todos esses anos que eu fiz letras na Universidade Federal de Ceará, um grande curso, e com todos esses mestres, inclusive já fiz entrevistas, né, com meus professores, né? Tive a oportunidade de fazer entrevista com o saudoso Horácio Dídimo, que foi meu professor, né, já como jornalista, e também tive a oportunidade de entrevistar tanto na TV Ceará como na TV Assembleia com o grande poeta Linhares Filho, que hoje é o príncipe dos poetas cearenses. Então, assim, tudo tem uma razão de ser, né?
E nessa questão das minhas filhas, né, que eram adolescentes, elas foram crescendo, e quando eu estava na faculdade, as minhas filhas me ajudaram muito, porque elas é que me levavam para a faculdade. Ao invés de eu, eu passei a vida inteira, né, levando as minhas filhas para o colégio, e depois, né, de 15 anos, eu via a minha filha chegar na Unifor de carro para vir me buscar, né? Ou elas também me ajudavam muito nas tarefas, né? Nessa coisa da internet, das novas tecnologias, eu era um pouco, né? Não entendia bem, e elas eram antenadas, então elas me ajudaram bastante na faculdade, né? Isso foi uma coisa assim que foi muito gratificante para mim. Muito bem. E assim, você citou, né, a sua participação também na entrevista, né? Nas entrevistas que você tem realizado. E para nós, né, aqui que estamos aí iniciando esse projeto Conversa Literária, é uma honra tremenda, porque eu estive lá no seu programa, né, Cabeceira, né, como outros Sim, amigos que já passaram por aqui também estiveram com você lá. E para a gente é uma honra você estar conosco, estar conversando, estar apresentando para a gente, né, essa sua trajetória. Inclusive, essa sua participação, né, que é o movimento que foi dado, né, essa literatura junto com o jornalismo, né, meio que cruzados, jornalismo e literatura, tudo junto. E você já respondeu uma pergunta que eu estou já elaborando aqui, ver realmente com essa contribuição, né, da literatura que houve no jornalismo. Então, isso é muito bacana. Zé. E outro detalhe, né, que a gente percebe é que você deixa bem claro, né, que há tempo para tudo. Então, Deus sempre trilha ali para a gente. com A gente pensa, às vezes, certeza. a gente pensa que não tem como verificar, né, a situação da própria demonstração, né, do nosso viver, e de repente a gente se trata num momento que a gente, poxa, isso era necessário acontecer, porque Deus queria, né? Deus estava nos auxiliando, a gente não sabia. Olha só, você foi para dentro das emissoras, né, com o projeto participando da literatura, e depois você voltou, né, como jornalista, e aí com toda a experiência já tanto da literatura como experiência já tanto da literatura como também experiente na área de jornalismo, você acabou, né, dando grande ênfase. E queria Com verificar também, certeza. você fez grandes referências, né, sobre esses professores que colaboraram, que estiveram com você, né, esses mestres. Isso também é muito louvável, né? É um momento que a gente chega na profissão, a gente reconhecer a participação de muitos mestres, né, que estiveram na nossa vida. E Pois deixa eu é, lhe foi perguntar, uma honra lhe receber no Cabeceira, né, com os seus projetos aí de poesia na Guarda Municipal, né, foi bem um assunto bem interessante, né, que prova que existe poesia na segurança pública, né, e que a poesia ela está em toda parte, né, foi muito interessante a sua participação no nosso programa. muito obrigado. E você é referência, né, para a gente nessa área de atuação na literatura e abraçando também essa profissão, fazendo essa união, né? Então você é uma referência para nós, né? Tem nos inspirado também a esse projeto e conversando com alguns amigos, quando a gente postou, né, que você aceitou o convite, a gente abraçou, você abraçou a causa de estar conversando com a gente, né? Até o próprio Luciano Dídimo, né, recentemente ele comentou, olha só, Zé, Aline, você mudando aí a posição da cadeira, né, de entrevistando e agora sendo entrevistado, isso é muito bacana, né? E é muito nobre da sua parte, É, né? Então você pode ter certeza que é referência para a gente. Mas deixa eu lhe perguntar, e se a tua atuação, né, na parte da academia, né, de letras, como é que foi isso? Você poderia conversar um pouco conosco também sobre esse assunto? sim, eu sempre. A minha mãe era presidente, né, da ALAC, a dona Yara Guerra, ex-prefeita de Calcaia e ex-presidente da ALAC. Na época, eu já era convidada por outros componentes, outros acadêmicos, para fazer parte, mas por conta do trabalho, do meu trabalho, eu não tinha aceitado o convite. E aí, a minha mãe faleceu em 2017, e aí eu não tive mais como
né, recusar o convite para integrar a academia, até porque eu passei a ocupar a cadeira que era da minha mãe. Então, assim, foi uma honra muito grande, uma alegria e uma responsabilidade também de estar à frente, né, fazer parte de uma entidade, de uma academia que valoriza a literatura, a cultura e a arte, né? E nós temos o nosso presidente, que é o Pedro Sampaio, o grande poeta Pedro Sampaio, é o presidente hoje da ALAC, e ele me convidou para também integrar a diretoria, sendo a diretora de comunicação da ALAC. Então, eu também fiquei muito honrada com esse convite, e nós estamos aí, né, tentando trabalhar com toda esse problema do coronavírus, né, tá tudo parado, né, a gente tá tudo muito assim, a gente tá sem entender muitas coisas, mas, com certeza, quando tudo voltar ao normal, a gente vai dar andamento também a esse outro trabalho que eu tenho na Academia de Letras e Artes de Caucaia, a ALAC. Muito bem. Inclusive, nosso amigo Pedro Sampaio, ele é um dos convidados também, estará nos próximos programas conosco, né? Contribuindo conosco aqui nas conversas literárias. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você tem algumas passagens, né? Algum material, inclusive eu estou com um aqui, né? Que é a revista Badalo, né? Das edições de Chocalho, né? E se você me permite, né? Eu vou fazer a declamação onde há, né, a nossa participação. Eu estou aqui, né? Reginaldo Nascimento, e aí a gente está ao seu lado, né? Com Também estou com ela aqui, ó. Olha só. Então, você tem participação, tem prêmios, né? Você já recebeu prêmios na área da literatura, tanto na literatura como no jornalismo, representando também a unidade, né, de jornalismo. E você permite eu declamar, você declama essa poesia que está aqui no Grupo Chocalho? Pode? Tanto faz. Você quiser declamar, pode declamar. Pronto, depois eu vou fazer aqui declamação, né? Fazer a leitura aqui. Lá vem um chocalho. Lá vem um chocalho a chocalhar poetas, escritores, versejando a boa poesia, nesses 35 anos de ousadia. Lá vem um chocalho a chocalhar alunos e professores, abrindo a mente e o coração, semeando a educação. Lá vem um chocalho a chocalhar, incentivando a leitura. Lá vem um chocalho a chocalhar, valorizando nossa literatura. Rosane Guerra. Meus parabéns. Né? Pois é, fiz essa poesia em homenagem ao Grupo Chocalho, né? 35 anos de ousadia, né? E cumprimentar aqui o nosso querido professor e poeta Auriberto Cavalcante, né? Que é um guerreiro da literatura, e lançou a revista Badalo, e eu tive a oportunidade de participar aí com essa poesia que vocês acabaram de ouvir aí com o nosso querido Reginaldo. Muito então, bem. Assim, peraí. Você tem a apresentação, alguma outra obra que você possa nos apresentar, uma participação em outra antologia, para você poder apresentar para a gente? Como eu disse, né, eu escrevo desde criança, adolescente, mas eu guardava tudo, estava tudo guardadinho lá, né, eu nem me lembrava mais onde é que estava, na verdade, né, e aí, fazendo parte nesse cenário agora da literatura, na televisão, tive a oportunidade de conhecer muitos poetas maravilhosos, e alguns eu fiquei amiga, realmente. Então, tive a oportunidade de conhecer o poeta de meia tigela, que é o Alves de Aquino, né? E durante a entrevista com ele, eu comentei que eu também tenho umas poesias. E aí ele, eu quero ver. Eu, não, não, eu não queria nem mostrar, assim. Mas ele, não, me mande, deixa eu ler. E aí a gente foi conversando, e aquilo foi me incentivando, né, a publicar. Outra pessoa também
que me incentivou muito foi o Henrique Beltrão, que é poeta, né? Eu estive também no programa dele, na Universitária FM. E aí, por conta desses contatos, né, desses amigos, eu acabei, né, criando coragem de publicar alguns poemas. E aí começou com no livro Mutirão, que é uma antologia, né, organizada pelo poeta de Meia Tigela, cerca de 20 escritores, um livro que tem diversas linguagens, tem artes plásticas, tem desenho, tem crônica, tem poesia, várias linguagens artísticas e literárias, né? E aí eu tive a oportunidade, que foi o meu primeiro trabalho, né? Eu publiquei aqui 2 poemas, né? Um poema sobre o tempo. Na verdade, esse poema sobre o tempo eu já tinha publicado numa revista da Unifor, quando eu era estudante ainda. Eu fiz esse poema numa cadeira em que nós estudamos o tempo, né? E eu fiz esse poema, e fiz um outro poema também chamado Amor Hipocondríaco, né, que é uma pegada mais humorística. Eu tenho esse toque de humor nas minhas poesias. Claro, eu tenho poesias de todos os gêneros, né, romântica, mas tem umas bem humorísticas também. E um outro trabalho que eu tive muita honra de participar foi esse aqui, essa coletânea, 100 sonetos de 100 poetas, organizado pelo Luciano Dídimo, que é filho de Horácio Dídimo, e que é o presidente do Instituto Horácio Dídimo de Literatura, Arte, Cultura, Espiritualidade, né? O Luciano, ele é um poeta e que abraçou essa missão de divulgar o nome do pai, né, de divulgar a literatura, e fundou esse instituto. E essa foi uma publicação que eu participei com mais de 99 poetas, né, e foi um desafio, porque eu nunca tinha feito soneto, a minha poesia é uma poesia livre, né, são versos mistos, né, e tive a oportunidade foi um desafio, né, de escrever um soneto. E eu escrevi aqui um soneto que foi em homenagem às minhas filhas, porque, na verdade, elas já estão, 2 já casaram, né, e aí elas foram saindo de casa, tem uma filha que mora fora, aliás, eu tenho 3 filhas que moram fora, né, e aí a casa foi ficando vazia, e um dia eu abri os quartos, e os quartos estavam vazios, né, as camas arrumadas, e aí eu me inspirei e fiz esse soneto que eu gostaria de ler aqui para vocês. Vou procurar aqui. Quartos vazios. De repente, tudo muda. A vida vem e se desnuda, como uma rua escura e crua. As vozes ficaram mudas. De repente, abre a porta, os quartos estão vazios, as camas bem arrumadas, sinto os travesseiros frios. Ouço o barulho da chuva e as gotas de orvalho vão molhando as janelas. Aqui dentro, em silêncio, lágrimas molham os olhos e o meu pensamento nelas. Pensamento nas minhas filhas. Olha só, que lindo, né? E muito Obrigada. emocionante. E nós que somos, eu sou pai, né? E a gente fica se imaginando que daqui a pouco vamos passar por isso, né? Nós passamos com nossos pais, né? Eu também sou de Verdade. uma família com 11 filhos, né? Eu sou mais novo, sendo que ao final da linhagem que os filhos foram casando, foram saindo, né? Eu fiquei um dos últimos a sair de casa, né? Então foi uma emoção muito grande, porque o caçula, né? O último filho, caçula, está saindo de casa, né?
E aí foi uma emoção muito grande para meus pais. E agora você falou e eu fiquei lembrando agora, poxa, daqui a pouquinho sou eu também, observando esse quartos vazios e ajeitando. Então é muito É o bonito, né? ciclo, Parabéns. ciclo da E vida, né? é, e sem contar, né, como você colocou aí, essa amizade muito boa, né, saudável que você tem com as suas filhas, né? Esse relato também que você explicou, que foi, você levava, né, as meninas para a aula, e em outro momento elas estavam te ajudando, te levando lá, te conduzindo até a sala de aula e tal. Isso é muito louvável. Isso demonstra também o compromisso que você teve, né, com seu esposo, o compromisso com a família, né, e a reciprocidade que tem as filhas para com os pais. Inclusive, né, sua mãe, que tanto fez pelo município, fez pelo nosso Ceará, fez pelo Brasil, dentro da área que ela tem na sua atuação, e que isso também nos traz um conforto muito bom, sabe? Porque você citou Horácio Medídio, né, que tem uma vasta, né, contribuição na literatura infantil, e aí nós vemos, né, estamos acompanhando, que o Luciano está conduzindo a sua atividade, né? O Sim. Luciano brilhantemente está conseguindo conduzir as atividades, e você fazendo também, contribuindo com a sua participação, onde teve, né, no berço, né, essa contribuição. Sim, inclusive, vem duas coletâneas aí infantis, né? E eu tive a honra também de ser selecionada, de ter os meus poemas, aliás, uma de poeminhas, né? E outra de mini contos. Foi a primeira vez a minha experiência com literatura infantil, e eu fiquei muito feliz de ter sido selecionada para essas duas coletâneas, e que seriam lançadas agora em março, mas por conta da pandemia, né, o evento foi adiado, mas vamos aí aguardar ainda mais esses dois trabalhos que eu tive a honra de participar também, uma iniciativa do Instituto Horácio Dídimo, através do poeta Luciano Dídimo, que está fazendo um grande trabalho movimentando a nossa cena literária cearense. Muito bem. E assim, só justificando um pouco aos nossos amigos que estão colaborando já desde o início, vendo conosco, que estavam enviando sua mensagem, né, compartilhando, conversando, curtindo aí e compartilhando, né, muita poesia. Eu não vou poder fazer as leituras agora porque houve um probleminha aqui no sistema. Eu não posso fazer a leitura como eu sempre faço. Mas ao longo da nossa conversa, a gente foi marcando, você que está participando, está curtindo, fazendo um comentário conosco, certo? Então, é dessa forma que a gente tem, né? Agradecer a participação de todos, agradecer a participação da nossa amiga, convidada que abrilhantou, né? Muitos via na telinha lá da TV, mas hoje conhecer um pouco mais dos bastidores dela, né? Aqui conosco no Conversa Literária. Digamos que isso foi um prêmio para a gente, né? A gente vê você sempre participando em eventos, né? Sempre atuante, e de repente você está aqui conosco na Conversa Literária. Viu? Foi um prazer, uma honra estar aqui, né, falando um pouco de mim, da minha trajetória. Foi, foi muito bacana. Eu só tenho a agradecer a você, Reginaldo, pelo convite, pela oportunidade, e dizer que esse seu projeto é muito importante para a literatura, né? Quanto mais divulgar a literatura, o trabalho, a poesia, né, mais nós vamos ter pessoas, né, que vão ler, né, é também um incentivo à leitura, né, eu tenho muito orgulho de estar à frente do Cabeceira, um programa na TV Assembleia, né, aproveitar, né, e convidar todo mundo para assistir o Cabeceira toda terça-feira, às 7h20 da noite, com reprises ao longo da semana, em horários indeterminados. A gente faz esse trabalho de divulgar os escritores cearenses, né, divulgar a literatura, a poesia, a crônica, o romance, né, e isso acaba sendo um incentivo à leitura, né, tanto divulga o trabalho dos escritores, que é um trabalho tão importante e tão pouco valorizado, como também acaba incentivando a educação, né, incentivando a educação através do incentivo à leitura,
né? Então, eu sou muito honrada e muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Eu sempre quis fazer esse jornalismo, jornalismo cultural, um jornalismo que realmente tivesse, que levasse a educação, né, que tivesse esse resultado, e eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, e também a TV Assembleia, que é a minha casa, né, pela confiança no meu trabalho. Muito bem, e desde já mandar também um abraço a todos que compõem a sua equipe, né, Rosane, que você está sempre conosco, inclusive, como falei no início, né, eu tive a oportunidade de estar, né, no seu programa, foi bem bacana, né, e isso que você falou é muito importante, né, porque os escritores, nós como escritores, poetas, poetisas, nós temos uma grande dificuldade ainda, de publicar seu livro, né, principalmente livro solo. Há uma dificuldade ainda, né? Muitos poetas ficam guardando seu material porque há uma dificuldade de publicação. Então, o que acontece? Você abrindo um espaço, como o seu programa, né, que a TV Assembleia tem um grande trabalho nesse sentido, o que vai acontecer? Novos escritores podem contribuir participando de antologia, né, incentivando a dar continuidade naquilo que você disse. Né? Desde criança você tinha um sonho. Né? E de repente você tendo essa oportunidade, como esta no Cabeceira, como outros programas literários, que então, são poucos, né? Infelizmente, se a gente ligar a televisão, os canais abertos, são poucos programas que incentivam a cultura, incentivam a literatura. Né? Então, é importante você ter tocado nisso, porque a comunicação, eu sou grande fã, né, de vocês que estão aí, né, trabalhando na comunicação. Quem conhece aqui o Reginaldo, sempre a gente tem colaborado no sentido que a gente realmente entende a referência que vocês têm para a gente, né? Então, essa participação da comunicação, né, sobre a literatura, divulgando o trabalho, sem sombra de dúvida, vai atingir também o leitor, né? A gente atinge o leitor porque uma vez que a gente está lá, olha, estarei no programa com Rosane Guerra, lá no Cabeceira, eu envio a mensagem para que as pessoas possam participar, aqueles que já assistem, né, assiduamente, estarão mais atentos ou não, né, daquele dia, olha, o Reginaldo vai estar lá hoje, né, meu amigo, meu poeta, minha poetisa. Isso vai fomentando também até minhas crianças, né, assistir o programa. Pai, como é que eu faço para participar de poesia, escrever? Como é que eu não gosto de escrever? A minha menina menor, a Bianca, ela gosta muito de pintar, desenhar. Eu disse, olha, se de repente um próximo livro, se Deus quiser, eu vou colocar algumas ilustrações suas, né? Aí outro dia ela fez um desenho, um rascunhozinho, e disse, pai, aqui é meu livro. Aí eu, cadê, filha? Quando ela me mostrou alguns rascunhos, né? Algumas imagens, olha só, né? Como eles gravam muito bem isso, né? É, Então, sim. eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença, a participação de todos que estão conectados. Como eu já disse, eu não vou poder ler aqui os comentários, mas todos estão sendo lidos ao longo do programa. Já estou colocando os posts de cada um que está colaborando conosco, né? Muito obrigado, Rosane, foi um prazer te conhecer dentre essas outras ações que você tem apresentado para a gente. Nós já nos conhecíamos, mas esses detalhes, essas riquezas de detalhes, a gente percebeu o quanto, né, você nos torna ainda mais honrado por estar, né, recebendo em nossa conversa literária. Então, passar a palavra para você fazer essas considerações finais e a gente dá uma parada por hoje da nossa conversa literária. Ô, Reginaldo, muito obrigada pelo convite, parabéns por esse trabalho, por esse projeto de conversas literárias nesse momento em que nós estamos, né, com tantos sentimentos, né, presos em casa, querendo voltar à nossa vida normal, né, nesse momento de dificuldade, isso vem trazer uma diversão, né, um entretenimento e também um aprendizado, né, porque é um programa que fala sobre literatura, né, então, parabéns a você por essa iniciativa, parabéns pelos seus projetos, seus livros, né, de poesia da Guarda Municipal, de levar a poesia para esse ambiente da segurança pública, né? Parabéns a você e muito obrigada pelo convite. E um abraço a todos, e mais uma vez, Cabeceira, toda terça-feira, às 7h20 da noite, você conhece
um pouco mais do universo literário cearense, na TV Assembleia. Obrigada, boa noite.